Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Sistema Solar aqui no Estimulando Universos. Hoje nós vamos falar sobre a joia do Sistema Solar, nós vamos falar sobre Saturno. E aí, galera, vamos entrando, a gente vai batendo um papo aqui enquanto todo mundo tá entrando. Lilian, Raquel, boa noite. Gisele, Carla, boa noite. Dandan Rafael, boa noite. Gatos Ever, boa noite, olá. Aí, Nathalie Santos, Descobrindo o Universo, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma live bem legal, continuando a nossa viagem pelo Sistema Solar. Hoje falaremos de Saturno. Boa noite, João Pedro. Olá, boa noite. Chama aí todo mundo, porque nós vamos começar a nossa viagem até Saturno. Olá, Saturno. Hoje é Saturno. Nós já passamos por Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e hoje é Saturno. Obviamente, vamos deixar o planeta Terra para o final do ciclo de planetas, tá bom? Depois dos planetas nós vamos falar sobre planetas anões. Depois vamos falar sobre os satélites naturais do Sistema Solar e depois sobre cometas, asteroides e outros cinturões, tá bom? A nuvem de Oort, mas aí a gente vai progredindo. Mas para começar, terminaremos os planetas e depois planetas anões. Quando eu falo de Saturno, o pessoal já fica louco. É o planeta favorito da maioria das pessoas e a gente já vai falar por quê. E posso dizer que é o planeta favorito da maioria dos astrônomos, mas não pelas características do planeta, mas por uma questão bem pessoal e emocional. Eu já vou falar por quê. Você acha, João, o mais bonito? Sim. Saturno é o planeta mais fotogênico, vamos dizer assim. Tem muita coisa para se fotografar. Na verdade, a gente não pode falar de Saturno isoladamente. A gente tem um sistema, que é chamado até sistema saturniano, porque existem algumas variáveis ali que só acontecem porque estão todos juntos ali. Boa noite, Davi Siqueira. Tudo bom? Enfim, Quântica, boa noite. Acho que eu vi Jaquita por aí. Passou aí rapidinho, mas eu acho que Jaquita está por aqui. Bom, gente, antes de mais nada... gostou da minha camiseta, João? Gostou? Pois é, essa camiseta aqui eu ganhei de presente da Doppel Store. Já faz um tempinho. O Igor da Doppel apoiou o meu canal. Ele viu alguns vídeos ali, achou bem interessante e acabou me presenteando com 5 camisetas da Doppel. E eu agradeço muito, porque acabou que um dos vídeos que ele curtiu e tal, ele acabou espalhando por aí. E óbvio, né, gente, quando a gente tem pessoas de peso na divulgação científica ajudando a gente, deu uma crescidinha legal lá nos views no meu canal, justamente por causa desse vídeo. É um vídeo sobre... projetor de constelações feito com rolinho de papel. Esse aqui, ó. Olha só. Ele é um rolinho de papel que, quando você coloca a lanterna do celular aqui, ele projeta na parede. Então, ele achou muito legal, ele estava começando a fazer uma série de camisetas de constelações e aí acabou que a gente... criou essa parceria por 5 vídeos. Cada vídeo eu mostrava uma camiseta diferente da Doppel, né? Muito legal, galera, muito legal. Ana Maria entrando. Mamãe, boa noite. Estamos aqui juntos, na distância, mas juntos. Polisciência. É isso aí, galera, é isso aí. Bom, então hoje é Saturno. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar de Saturno... eu quero falar sobre o podcast Essa Tal de Ciência. Olha só, hoje, como todo sábado, a gente libera um episódio do podcast Essa Tal de Ciência. E hoje foi lindo, porque liberamos o podcast
esse tal de Carl Sagan. Então, hoje o episódio foi sobre o mestre da divulgação científica Carl Sagan. Para quem não conhece, Carl Sagan é autor de livros como Cosmos, como Mundo Assombrado por Demônios, Contato, né? E muitos outros. E da série Cosmos da década de 70, que passou aqui no Brasil, se não me engano, na década de 80, na Rede Globo, eu acho, se não me engano. Então fizemos esse podcast lindo, digo lindo porque todo divulgador científico tem Carl Sagan como guia, né? E então a gente, quando vai falar de Carl Sagan, a gente se emociona, porque lembra mesmo vem toda essa memória afetiva do porquê que a gente faz esse trabalho. E ele começou tudo isso, né? Então não percam o episódio do podcast Essa Tal de Ciência. Esse tal de Carl Sagan. Se você não ouviu os outros, esse é o episódio de número 15. Então, se você não ouviu os outros 14, vai lá no Spotify, procura o podcast Essa Tal de Ciência, que tem temas como esse tal de espaço-tempo, fizemos esse tal de Saturno, fizemos também essa tal de viagem à Lua, essa tal de física quântica. Tá tudo lá, galera. A gente vai descomplicando alguns temas para vocês nesse podcast. E quando eu falo a gente, quem somos? Né? Sou eu, aqui, Alessandra Rocha, do Estimulando Universos, a Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita. Boa noite, Jaquita. Tô vendo você por aí. O Jefferson Stefanelli, do Universo Genial, o Rogério, do Astronauta Urbano, a Dani, do Planeta Inusitado, a Cris, do Via Saturno, o Pércio, do Quântico Raiz. Então, todo mundo reunido, alguns participam apenas de alguns ou outros, né? Não dá para todo mundo também estar sempre ali criando conteúdo, então a gente vai dividindo um pouco. Em alguns aparecem, outros aparecem, e aí a gente descomplica esses temas, tá? Eu não posso ainda falar qual vai ser do sábado que vem, mas a gente começa a gravar já nessa segunda-feira. Não é só no Spotify, em todas as plataformas de podcast tem. No Anchor, se você entrar no Anchor, você já acha lá, tá bom? Qualquer coisa tem o perfil aqui no Instagram do Essa Tal de Ciência. Entra lá e acho que na bio tem o link, tá bom? Bom, galera, então já fiz o jabá do nosso querido podcast, né? Vamos começar a falar de Saturno e no meio, galera, vão perguntando. À medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Lembrar daquele disclaimer que eu faço todo início de live. São apenas 60 minutos. E se a gente for realmente entrar nos grandes detalhes da ciência planetária, a gente vai ficar aqui 4 anos. Então, qualquer dúvida que eu não conseguir responder aqui para vocês, ou por falta de tempo, ou porque eu não tenho essa informação mesmo, me manda mensagem no direct, ou se você estiver assistindo essa live lá no YouTube, escreve nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Ah, olha só, Jaquita, está conseguindo interagir pelo computador, depois me passa esse segredo. Assistindo live do Instagram no computador, interagindo. Agora estamos mudando de figura. Galera, que eu falo que fazer live no Instagram é muito fácil, né? Você aperta um botãozinho, vai e faz. Mas o Instagram não é uma plataforma que é live friendly, né? O YouTube é mais propício para isso. Então eu tô, assim que eu chegar em 1000 inscritos lá no YouTube, eu tô com 700 e pouco, assim que chegar em 1000 inscritos eu começo a fazer live lá. E lá não tem limite de tempo, tem o chat que a gente pode interagir com muito mais calma. Aqui, né, o chat vai passando e tudo mais, o pessoal vai chegando, olha lá. Vini, boa noite. É bom ver vocês aqui na live, viu, gente? É bom, a gente conversa bastante, né? Em postagens, em direct, é bom vocês estarem por aqui. Bom, então, enquanto não migramos para o YouTube, vamos por aqui, vamos conversando por aqui. Obrigada, Vini, o podcast é demais mesmo, né? É muito bom, o pessoal manda muito bem lá.
Bom, gente, e no meio então da live, eu vou passando para vocês umas coisas que me pediram e eu acabei negligenciando na outra live. Me pediram as fontes. Lá no YouTube eu ponho na descrição do vídeo, mas eu vou falando para vocês onde vocês podem encontrar o aprofundamento dessas coisas que eu vou falando por aqui, tá bom? Então não vou passar tudo agora, enquanto eu vou falando, tá tudo aqui abertinho, eu passo para vocês. Olha aí o Jefferson Stefanelli chegando, do Universo Genial, boa noite. Vamos lá, galera. Então, antes de começar a falar sobre as características dessa joia, né, que é Saturno, eu vou falar o que eu falei lá vou explicar o que eu falei lá no comecinho da live. Por que Saturno tem essa ligação forte com a maioria dos astrônomos? Não necessariamente é porque é o planeta preferido dos astrônomos, se é que a gente tem um, mas enfim. É porque a maioria das pessoas que curtem astronomia, que trabalham com astronomia, que estudam astronomia, começaram a se encantar porque um dia viram Saturno através de um telescópio. Então, é como se toda a história começasse no momento em que você bota os olhos nessa joia. Comigo foi assim, e acredito que com a maioria aí dos amantes da astronomia também foi assim. Eu vou contar rapidinho como foi. Eu fui passar férias uma vez num hotel aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Campinas, e esse hotel tinha um observatório para crianças. Então, enquanto os pais ficavam nos jantares e tal, os monitores levavam a criançada para fazer coisa. Acho que eu tinha uns 9 anos, por aí, 8, 9 anos. E aí, então, tinha esse observatório e todos nós fomos, eu ia falar que já era tarde da noite, mas para criança, depois que escureceu, tudo já é tarde, né? Então a minha ideia é que já era tarde. E aí então entramos e botei o olho ali e vi Saturno. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tirei os meus olhos da ocular, olhei para o monitor, que eu não sei se ele era um estudante de astronomia, alguma coisa assim. Eu olhei e falei assim, é uma foto? E ele falou, não, você está olhando o planeta mesmo. Você está olhando o espaço. Aquilo mudou a minha cabeça. Que aquilo que eu estava olhando era realmente Saturno, que eu via em fotos. Eu tinha um livrinho da NASA que eu olhava. E peraí, eu estou olhando, quer dizer, do meu planeta eu estou vendo o espaço, eu estou olhando aquela coisa maravilhosa. Por menor que fosse, por assim, anéisinhos parecendo realmente orelhinhas. Aquilo muda a vida e a visão das pessoas, não tem jeito. E é muito legal você ver a cara das pessoas toda vez que elas colocam o olho no telescópio e enxergam Saturno. Muda completamente a nossa visão. E a maioria dos astrônomos ou estudantes de astronomia vão falar exatamente isso que eu tô falando. Cada um tem sim uma história particular com Saturno. Olá, a Jaquita falando. Aconteceu comigo também. Eu vi Saturno pelo telescópio deitada no chão do observatório. Paixão à primeira vista. É exatamente isso. Eu acho que a relação emocional que a maioria dos astrônomos tem com Saturno veio de infância. Tem jeito. Então é por isso que a gente se encanta muito com Saturno, porque está assim ligado à nossa história de paixão à astronomia, né? Bom, dito isso, abrindo meu coraçãozinho aí para vocês, vamos falar de uma gangue. Para começar a falar de Saturno, eu preciso falar da galera. E essa galera envolve 3 astrônomos, vamos dizer 4, tá? 4. Físicos, astrônomos, enfim. Pra gente começar a falar das características de Saturno. Porque se não existisse essa gangue, não existiria a maioria das informações que a gente tem aqui. A gangue é composta por Galileu, Huygens, Cassini e um tal de Sir Isaac Newton. Ele não pode faltar
em qualquer coisa que eu falo, eu tenho que colocar Sir Isaac Newton na conversa. Essa gangue, galera, trabalhou com a informação que o outro conseguiu. E isso num período de praticamente 50 anos, tá? Tudo isso que eu vou contar para vocês aconteceu no século 17, começando com Galileu em 1610. Já contei essa historinha lá quando a gente estava falando de Júpiter na live passada. 1609 ele usou o telescópio pela primeira vez como instrumento astronômico de observação do céu. Então ele viu as feições da Lua, Júpiter e as 4 principais luas, e aí então ele observa Saturno, isso em 1610. Bom, o que ele enxerga quando ele olha para Saturno? O que ele chamou de objeto triplo. O que ele achava que ele tinha visto era um corpo, um planeta, com 2 adjacências, quer dizer, com 2 corpos nas laterais, tá? Ele não chamou aquilo de anel, ele nem conseguiu a resolução ótica, né, para chamar aquilo de anel. Então ele achava mesmo que era um corpo e um corpo que seria 3 vezes maior do que esses 2 pequenos corpos. Mas uma coisa que ele percebeu ali é que esses 2 corpos não se moviam, eles não trocavam de lugar, eles pareciam não estar orbitando esse corpo central. Isso deixou ele um pouco confuso. Depois, 6 anos depois, 1616, ele conseguiu ver que aquilo não eram 2 corpos, na verdade, aquilo eram saliências, alças, assim ele chamou, alças, desse corpo menor. Era como se fosse, imagina aí uma xícara com duas alcinhas, né, orelhinhas, né, um corpo com 2 orelhinhas ali. E foi até aí que ele foi. Tanto é que nós temos alguns desenhos dele, né? Lembra que eu já falei, gente, a gente tá falando de uma astronomia que já é com instrumento óptico, mas não temos placa fotográfica ainda, tá bom? Então tudo era desenhado, tudo era ilustrado. E o astrônomo, ele tinha que ser um ótimo ilustrador, senão ele não conseguia passar para o próximo que fosse trabalhar com aquilo, o que ele realmente estava vendo, tá? Bom, 50 anos depois, então aí a gente já tá lá por volta de 1660, um físico holandês, Huygens, também observando Saturno, usando todos os escritos de Galileu, chegou à conclusão de que aquele desenhinho não eram saliências, não eram alças, e sim era um anel rígido que não tocava o planeta, mas que estava ao redor do planeta Saturno. Então ele chegou um pouquinho mais à frente. Ele já percebeu que aquilo não era anexado, não era grudado com o planeta, não era parte do mesmo corpo, era um anel. O problema é que essa ideia não pegou, justamente porque ele dizia que aquilo era rígido. E pelos cálculos, se realmente aquilo fosse uma estrutura rígida, ela teria se despedaçado com a força ali do planeta. E eu já falo por que as pessoas estavam já pensando nisso. Pelos próximos 15 anos, essa ideia não pegou, porque teve um outro figura que apareceu por aí, falando sobre gravitação, tá bom? Bom, continuando aí a nossa história sobre essa gangue, chega Cassini. Cassini
lá em 1671, foi muito mais além do que Huygens. Ele disse, e ele observou, não é apenas um anel, são 3. E, mais ainda, não é rígido. Ele é composto de fragmentos que orbitam o planeta, que orbitam Saturno. Então, esse histórico aí, né, Galileu, Huygens e Cassini. Huygens e Cassini, eles eram do mesmo período, tá? O Huygens também viveu no mesmo período de Galileu, mas essas conclusões Huygens fez logo depois da morte de Galileu já, né? Bom, aí, qual é a quarta parte disso tudo, né? É o tal do Sir Isaac Newton. Por quê? Por volta de 1685, Sir Isaac Newton vem com a tal da teoria da gravitação. E é a partir daí, então, que começa a se aceitar várias ideias colocadas antes, né, sobre a interação gravitacional do planeta com os anéis. Em 1687, 2 anos depois de Isaac Newton ter publicado a teoria da gravitação, 2 anos depois, Cassini consegue calcular a massa de Saturno através da equação da gravitação dos corpos de Newton. Então, galera, nós temos essa gangue trabalhando num período de 100 anos para que a gente tenha esse mundo de informação que a gente já tem sobre Saturno. O que eu sempre falo, quem me conhece sabe, a ciência se faz de bloquinhos e que você tem que pegar o conhecimento prévio e evoluir dali para frente. Não é destruir e começar do zero. É dali para frente. E em 100 anos a gente teve esse avanço dessas 4 figuras trazendo essas informações que a gente sabe muito bem. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, eu quero ouvir aí o pessoal, porque eu tenho uma pergunta. Qual característica marcante falaremos agora? Tem 2 que vocês poderiam me pedir, mas vocês é que vão decidir. Vai, qual parte agora de Saturno que a gente vai falar? Eu já dei aí um histórico, né? Dani Linha, é exatamente isso, é construção coletiva de conhecimento, e não só na ciência, né? Não só na ciência. O conhecimento, ele é construído de forma coletiva. A gente precisa... A metodologia científica, ela pressupõe isso, né? Que você, ao chegar em alguns resultados dos seus experimentos, através de testes, enfim, você publique isso, você coloque à prova de outros cientistas, né? De colegas ali, para que todos possam se beneficiar e, mais ainda, possam refutar o que não está correto, né? Ah, Victor, você está me falando das luas de Saturno. As luas, eu vou, como eu falei na live de Júpiter, as luas eu vou deixar para a gente falar na live que eu vou fazer sobre os mais importantes satélites naturais do sistema solar. Mas eu já posso adiantar para vocês, óbvio, que a informação é fresquinha. É que na astronomia, 1 ano é informação fresca. Que Saturno não é só o senhor dos anéis, mas também é o senhor das luas. Saturno bateu Júpiter, né, gente? Como a gente já sabe, em número de luas, são 82, tá? Na verdade, assim, são 82, mas dessas 82, 20 e poucas estão em processo de serem catalogadas, tá bom? Está confirmado, são satélites, têm as suas órbitas ali, mas ainda estão catalogando. Mas estamos em 82. Algumas giram no sentido anti-horário, como é a maioria, e outras
são retrógradas, tá? Giram para o outro sentido. A Jaquita tá falando, o polo hexagonal de Saturno. Vamos falar dela então? Vamos falar dessa característica? Tem algumas características, mas o hexágono de Saturno é uma coisa de maluco. Maluco em termos, tá? Porque a física consegue reproduzir esse hexágono com a física dos fluidos, né? A mecânica dos fluidos, assim, você consegue reproduzir esse hexágono em laboratório, dadas as condições de pressão e temperatura adequadas. Então você é possível, sim, não é algo assim, nossa, essa tempestade em forma hexagonal é algo assim fora do padrão. Pode ser fora do padrão do sistema solar, tá? Mas as leis da física preveem isso tranquilamente. O que é esse hexágono que a gente fala? Bom, esse hexágono nada mais é do que uma baita de uma tempestade no polo norte do planeta, tá? É uma tempestade gigantesca, quer ver? Eu vou falar para vocês aqui a medida. Cerca de 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros de ponta a ponta da tempestade no polo, tá? Sendo que uma dessas arestas, né, as arestas desse hexágono, medem 15 mil quilômetros, tá? É maior do que o raio da Terra, né? Do que o diâmetro da Terra. Uma loucura, uma loucura. Então, assim, e essa tempestade está lá por muito tempo e não é como o red spot, não é como o olho vermelho ali a mancha vermelha de Júpiter que aumenta e diminui. Não, ela tá lá. Ela tá lá. Os ventos ali têm aproximadamente 320 quilômetros por hora de velocidade, tá? 320 quilômetros por hora é aquele vendaval ali. Esse hexágono, gente, ele acontece no polo norte do planeta. No polo sul, nós temos também uma tempestade semelhante, mas não forma o hexágono, tá bom? Ele é como se fosse mesmo esse ciclone, né? E ele tem, no Polo Sul, esse ciclone ele tem o olho, aquele olho do furacão, que é o lugar mais calmo, né, do furacão, é onde você consegue ver na profundidade. E é ali que a gente consegue fazer algumas medições sobre a atmosfera profunda, né, de Saturno, é através desse olho. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Sobre os anéis de Saturno durarão para sempre? Vitor, quando eu for falar dos anéis, eu vou pegar essa tua pergunta. Tem muita coisa sobre Saturno que divide opiniões dos astrônomos, tá? E do pessoal que estuda ciência planetária. E os anéis principalmente, tá? Então, sobre a duração dos anéis, se vai ser para sempre, já posso te adiantar que a maioria dos astrônomos diz que não. E também sobre a idade dos anéis, tá bom? Cassini deu uma luz aí pra gente, né? A missão Cassini, mas mesmo assim ainda há muita controvérsia, tá? Tempestade constante. Tempestade constante. Constante, Davi. Constante, tá? E esses hexágonos, eles são paredes, né? A gente chama de jet streams. São paredões mesmo de tempestade que levanta da superfície, que fica da superfície não, desculpa, que levanta da atmosfera, fica na atmosfera alta, tá? São quilômetros de parede ali, tá bom? Que mais sobre o hexágono? Olha só, a rotação dessa tempestade, ela é coincidentemente, do mesmo período da rotação do planeta. O planeta rotaciona em 10 horas, né? Mais ou menos. Aí tá uma outra informação complicada, né? É difícil você saber a rotação de um planeta gasoso justamente por você não ter uma superfície para contar dias e noites, tá? Então, assim, você conta a rotação, você marca a rotação de um planeta gasoso através do período que as nuvens demoram para dar a volta no planeta. Então, no Equador,
que é diferente, tá? Planeta gasoso rotaciona de um jeito no Equador e de outro jeito nos polos. Mas o Equador, então, rotaciona em 10 horas, mais ou menos. A tempestade no Polo Norte, esse hexágono, também rotaciona no mesmo período da rotação dos gases no Equador. Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ai, Renata, boa noite. Jaquita voltou? Caiu e voltou? Tá por aí, muito bem. Estou falando sobre a tempestade hexagonal que você perguntou. Outra coisa é que a observação disso começou lá em 1980, tá? E ela tá do mesmo jeito, tá bom, gente? Do que a gente começou a observar, que foi com a Voyager 1. Começamos a observar a partir da passagem rapidinha ali da Voyager 1 pelo Polo Norte de Saturno, tá bom? Uma coisa muito interessante, e que aí tem a ver com as estações do ano de Saturno, porque sim, Saturno tem estações do ano, posto que ele tem uma inclinação de 27 graus no eixo, tá bom? Lembrando que as estações do ano, elas são definidas, se um planeta tem ou não tem estações, é definido pela inclinação do eixo, tá bom? Lembrando assim, ó, a gente tem norte, sul, quanto mais inclinado, mais a gente vai ter oscilação nessa coisa de estações do ano, tá? Então, Saturno tem, sim, 27 graus de inclinação, proporcionando as estações do ano. O que acontece é que essa tempestade hexagonal, tanto a hexagonal do Polo Norte, quanto aquele olho de furacão ali que a gente tem no Polo Sul, eles são, obviamente, alimentados pelo calor interno do planeta e tudo mais. Então, o problema é que a gente esperaria que quando o hemisfério norte de Saturno estivesse recebendo mais luz solar, quer dizer, quando fosse verão, essa tempestade aí estaria bem forte, esse hexágono estaria bem forte. Quando fosse o contrário, quando no hemisfério norte fosse inverno, o que a gente iria esperar é que essa tempestade migrasse para o sul, posto que a gente sabe, a gente tem essa formação de ciclones e tempestades por causa do aumento da temperatura. Mas não acontece. Elas simplesmente não são afetadas pelas estações do ano de Saturno. Elas continuam firmes e fortes no mesmo lugar, tá bom? A gente sabe, quem estuda ciência planetária e sobre clima, né? Como é aqui no planeta Terra. Quando você tem essa mudança de estação, você tem a temporada de ciclones, você tem, por exemplo, aqui no hemisfério sul é verão, então as águas estão mais quentes, a atmosfera está mais quente e existe esse equilíbrio térmico. Quando você vai mudando de estação, você tem correntes de ar mais quentes encontrando correntes de ar mais geladas, águas quentes encontrando águas geladas, e é aí que a gente encontra as formações de ciclone, furacões e tudo mais, grandes tempestades, por causa dessa dinâmica que acontece. Em Saturno, você tem essa dinâmica de temperatura, mas você não tem a mudança das tempestades, tá bom? Mas você tem no Equador criações de tempestades, igualzinho a gente vê em Júpiter, a gente vê em Saturno também, tá bom? Galera, tô falando muito, deixa eu ouvir vocês aí. Astronauta Urbano, olá, boa noite. Gente, vai... que é isso, chegou atrasado, não tem problema, que é isso, Otávio. Pode ficar tranquilão, vai pegando o bonde andando, vai me mandando pergunta. Por enquanto falamos um pequeno histórico sobre Galileu, Huygens, Cassini, Newton, e falamos agora do hexágono de Saturno. Querem falar dos anéis? Vamos falar dos anéis agora? Olha lá, gente, a gente tem 25 minutinhos, vamos falar dos anéis? É muita coisa, né, gente? Vão mandando perguntinhas aí, gente, vão me interrompendo. Ah, gostou da caneca? Que coisa, foi você que fez, não é mesmo? Caneca Astronauta Urbano, galera.
Vamos indo para Marte, gente, vamos indo para Marte. Tá chegando julho, meu Deus, tá chegando julho. Mars 2020. Bom, gente, para falar dos anéis é uma coisa longa. É uma coisa longa. Eu vou falar as principais características e tudo mais, lembrando que muitas informações sobre os anéis são recentes, tá bom? É informação de relatórios que a sonda Cassini mandou, né? Já acabou, tadinha, meu Deus do céu, aquele final épico da missão Cassini-Huygens foi de tirar o fôlego, né? Mas temos muitos dados ainda para apurar, tá bom? Tem muita informação. A missão acabou, a missão de exploração acabou, mas agora a parte de processamento de dados, levantamento aí de informações só tá começando. Então, para falar dos anéis, ai, astronauta urbano, exoplaneta J1407b saiu do grupo. Pois é, que dó. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre esses anéis. Lembrando aquele panorama que eu dei histórico, a gente parou em Cassini dizendo que eram 3 anéis. Ele nomeou A, B e C, né? Super original dos astrônomos, nomear com letras. Bom, mais original do que Elon Musk colocar o nome do seu filho de letras e números, né? Enfim, pelo menos os anéis de Saturno foram batizados como A, B e C, e essa nomenclatura é de fora para dentro, tá bom? O anel mais externo foi chamado de A, depois B e o mais próximo ao planeta C. Tudo mudou quando tivemos os dados, novos dados, e vimos que, na verdade, não são 3 conjuntos de anéis, são 3 principais, tá? Mas sabemos que são 7, tá? Que vai A, B, C, D, E, F, G. Só que eles foram sendo nomeados conforme foram sendo descobertos. Então a ordem não é A, B, C, D, E, não, tá bom? Vai descobrindo, coloca D. Depois, descobriram um mais externo, então esse é o E. E por aí vai. Eu vou falar para vocês qual é a ordem, não que isso seja muito relevante, mas só para a gente ficar com essa ideia na cabeça. Então, do planeta para fora, o nome dos anéis seria D, E, B, A, F, G, E. Então essa, né? E é o mais externo e o D é o mais encostadinho ao planeta. Cada um tem características diferentes, cada bloco ali tem características diferentes, mas a característica principal dos anéis é composto de gelo, poeira, pedregulhos, restos de coisas espatifadas e luas inteiras. Sim, nós temos algumas luas, alguns satélites naturais de Saturno entre os anéis, tá? E isso daí define muito quando a gente diz que Saturno não é só isso, e sim a gente tem que chamar de sistema saturniano. Por quê? Tudo influencia na dinâmica e no equilíbrio desse sistema, tá? Esse sistema é composto de planeta, anéis, luas, poeira, uma magnetosfera absurda que é alimentada por uma das luas, tá? Então é incrível. As coisas ali são um sistema bem complexo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Apolo Ciência está dizendo: Saturno tem 7 e a Terra tem nenhum. Existe desigualdade social até no sistema solar. Exato. Saturno tem 7, mas tem uma das luas, que se não me engano é Febe, que tem anel também. Até nisso, uma das luas de Saturno também tem anel. Poxa, caramba, né? Saturno é o rei, não tem jeito.
Vamos lá. Bom, outra característica dos anéis é que os anéis internos, quer dizer, aqueles que estão mais próximos do planeta, rotacionam mais rápido do que os externos, e isso está explicado pela interação gravitacional, tá? Muita gente pergunta, e aí eu vou jogar essa pergunta para vocês, e eu quero que vocês joguem ideias, mesmo não sabendo a resposta correta, joguem ideias. Se a gente tem essa interação gravitacional, você tem um baita de um planeta aí, né? Com gelo, poeira ao redor. Quer dizer, tem muito menos gravidade. Eles não entrariam, eles não cairiam, eles não iriam, entre aspas, chover dentro do planeta, dentro de Saturno. O que acontece que esses anéis mantêm um equilíbrio, uma dinâmica equilibrada por, e aí vai a polêmica, por milhões, centenas de milhões de anos. Eu jogo essa pergunta para vocês. Por que que os anéis, tendo uma interação gravitacional menor, não chovem no planeta? Vai lá, quero ouvir ideias, tá bom? Em sistema solar de planeta, quem tem anel é rei. É isso aí, Apolo Ciência. Exatamente isso. Jaquita me perguntou: Saturno é o único planeta que tem lua com anel? Boa pergunta. Na verdade, eu não vou bater o martelo, tá? Mas foi a primeira vez que eu ouvi isso, tá? A primeira informação que eu tive é que sim, tá? Não conheço outra lua que tenha anéis, mas eu posso estar equivocada, tá? Uma pergunta: mas alguns detritos dos anéis caem no planeta? Caem. Sim. Alguns detritos fogem ali desse equilíbrio, tá? Então, o Otávio tá falando isso, exatamente. Todos os planetas jovianos, então todos os planetas gasosos, eles têm anéis, sim, tá? Saturno tem, além de um anel mais denso no sentido de populoso, tá? Tem muita matéria ali. Ele tem anéis muito reflexivos, porque é feito de gelo. Gelo reflete. Então, é exatamente por isso que a gente consegue visualizar com perfeição os anéis de Saturno, por causa da alta taxa de reflexão, tá bom? Magnetosfera dos anéis ou do planeta tem alguma coisa a ver com esse equilíbrio? Não. São muitos fatores, mas principalmente dois. Primeiro fator desse equilíbrio desses anéis. Todo planeta gasoso, ele, no nosso sistema, tá? Ele rotaciona muito rápido, ele gira muito rápido. E ele é feito de fluido, ele é feito de gás e ali mais no seu interior, o que seria o nosso manto aqui para um planeta rochoso, num planeta gasoso, caso de Júpiter e caso de Saturno, tá? Eles têm essa camada de hidrogênio metálico líquido, então é fluido. Esse fluido está girando a uma velocidade absurda. E a gente sabe que rotacionar o fluido, você cria ali uma força centrífuga, quer dizer, vai achatar nos polos e vai alargar um pouquinho no equador. Esse alargamento tem uma interação gravitacional com o que está ao redor, tá? Então, na formação dos anéis, que a gente já entra aí, qual é a teoria mais aceita sobre a formação dos anéis de Saturno? Ele vai se depositando de uma forma flat mesmo, uma forma plana, no centro de massa, que é o equador de Saturno. Então ele fica nesse equilíbrio, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele mantém um equilíbrio com o equador, flat. Então ele não tem muita
flutuação de partículas ali para se embananar todo. Continua na mesma coisa. E tem uma outra coisa que influencia nesse equilíbrio. As luas, olha só, olha que nome bonitinho. As luas pastoreiras. Olha que bonitinho. Em inglês é mais legal, tá? Shepherding moons. O que são essas tais luas pastoreiras? São luas que ficam entre os anéis, que tem massa suficiente para criar uma interação gravitacional com as partículas dos anéis. Então, por exemplo, você tem, quer ver, eu vou pegar aqui 2 luas para falar para vocês, ó. Prometeu e Pandora. São 2 luas que ficam nas extremidades de alguns anéis. Então você tem aqui Prometeu, aí você tem um conjunto de anéis, aí você tem Pandora. Elas vão pastoreando, elas vão guiando essas partículas através da interação gravitacional para que nenhuma partícula muito louca vá para fora ou vá para dentro. Então, este equilíbrio entre as luas e as partículas de gelo, os pequenos aglomerados de matéria, fiquem onde estão. Olha que importância tem esse sistema de satélites naturais na manutenção do equilíbrio dos anéis, tá? Então, óbvio, algumas partículas caem, chovem no planeta. E algumas partículas também são perdidas, tá? Mas, massivamente, continua-se nesse equilíbrio, né? Deixa eu falar uma boa noite aqui pra Samara. Obrigada, Samara, boa noite. Eu adoro esse apelido que você me deu, Doutora Ripley, minha heroína. São algumas heroínas da ficção científica, mas Doutora Ripley e Doutora Ellie Arroway, de Contato, são as 2 super heroínas da minha vida. Cacazu, bom dia aí pra você, boa noite aqui. Vamos lá, rolê científico, olá, boa noite. Gente, eu tô falando muito hoje, vocês estão perguntando pouco. Manda pergunta aí, Karina, boa noite, só te vi agora. Vão mandando perguntas pra mim, enquanto a gente vai abrindo um leque aqui. Tem tanta coisa pra falar e nós temos apenas 14 minutos pra encerrar. Façam perguntas que eu vou direto no que vocês estão interessados, tá bom? Vamos lá. Mais uma característica dos anéis que é extremamente... com certeza, rolê científico, falou tudo. Arroway é a versão feminina de Sagan. Gente, eu falei isso lá no podcast que saiu hoje sobre Carl Sagan, que a Jodie Foster, atriz que fez a personagem Dr. Arroway, ela fez no cinema, ela... Infelizmente, Sagan morreu no meio das filmagens, né? No período ali de 1996, estava no meio das filmagens. Só que ele ia dar consultoria sempre para os atores, né? E aí ela tem uma cena do filme onde ela vai tentar o financiamento lá numa empresa privada, que é, na verdade, quem acaba financiando todo o projeto. Ela faz um discurso, e naquele discurso ela imita o tom de voz de Carl Sagan. Se você colocar os dois ali, você vai ver que é o mesmo timbre, com a mesma paixão e o tom de voz. Ela imitou mesmo. Ela disse que foi a grande inspiração dela, além, obviamente, do livro, a presença de Sagan no set de filmagem, porque ela via o jeito que ele falava com todo mundo e ela passou isso para a personagem. Então ficou belíssimo. Ai, Victor, obrigada mesmo. Eu faço isso com muita paixão. Acho que dá pra perceber, né? É muita paixão envolvida nesse trabalho de divulgação científica e mais ainda divulgação de ciência planetária, que é a minha área de paixão. Então, obrigada mesmo. Vamos falar rapidinho então sobre essas dimensões dos anéis, porque é isso que intriga muito. Os anéis, gente, se você pegar a largura deles, né, o tamanho deles, a área que eles cobrem, 280 mil quilômetros. 280 mil quilômetros de extensão.
Se você colocasse Saturno entre a Terra e a Lua, por exemplo, cobriria uma distância de 2/3. 2/3, né? A distância da Terra à Lua é tipo 350 mil quilômetros, é mais ou menos isso, né? 280 mil quilômetros é a extensão disso daí. Agora, o mais interessante é que a espessura dos anéis é de 10 metros. Eu não falei, é 10 metros mesmo, não é 10 quilômetros, 10 metros. É o tamanho de uma casa de 2 andares, um pequeno predinho, sei lá, 10 metros. Você imagina você ter uma coisa de 280 mil quilômetros, só que com a espessura de 10 metros. Essa estrutura, ela parece ser muito frágil, né? 384 mil quilômetros. Obrigada, Jaquita. A minha cabeça às vezes dá uma, como é que fala? Reduzida nos números, dá uma abreviada nos números. Não é 350 mil, 384 mil quilômetros. Então, o mais legal disso tudo, gente, é que com essa espessura de 10 metros, causa já muito estrago na própria superfície de Saturno, tá? Vamos pensar assim, como eu disse para vocês, gente, Saturno tem um eixo inclinado, tá? De 27 graus mais ou menos. Só que não é só Saturno que está inclinado, é o sistema saturniano inteiro, tá? O sistema saturniano inteiro é inclinado. Então você tem os anéis com essa inclinação, você tem as luas com essas inclinações, todas ali. Perfeito. Algumas mais, algumas menos, claro, mas o sistema, ele é inclinado. O que isso gera, por exemplo, numa estação do ano, quando você tem anéis? Então você tem isso aqui, né, do anel. Se ele está inclinado, quando ele está recebendo aqui a iluminação, o sol aqui, o que acontece aqui? É muita sombra, a temperatura baixa muito rápido. Então, o inverno, quando o hemisfério de Saturno está no inverno, ele está totalmente coberto pelos anéis também. Então, não é só a inclinação que faz a luz do sol não chegar tanto assim. É também um bloqueio de partículas reflexivas, quer dizer, a luz não passa, ela volta. Então isso também potencializa as estações do ano no planeta, tá? Olha lá, inclinação do eixo 26 e 73 e a inclinação orbital 2,49, 2,5, tá bom? É exatamente isso. O legal, gente, é que como a gente viu lá em Saturno, né, as cores, em Júpiter, as cores das faixas e dos cinturões são diferentes, até por causa da composição química, né? Saturno, ele tem essa capa dourada, né, essa capa amarelada, por causa dos cristais de amônia que tem cobrindo o planeta inteiro. Mas, por baixo desses cristais de amônia, nós temos as mesmas faixas e os mesmos cinturões que temos em Júpiter, da mesma forma, tá? A gente só não é tão visível, tá? Mas está ali embaixo também. E o mais interessante é que esses elementos químicos que compõem essas faixas e cinturões interagem com a luz, com a radiação ultravioleta do Sol, certo? Lembra que lá em Júpiter a gente conversou sobre as mudanças de cor quando a radiação ultravioleta ela destrói alguns elementos químicos, liberando outros resultados ali da reação química, mudando de cor. Saturno acontece a mesma coisa, só que está totalmente relacionado às estações do ano, tá? Então, no hemisfério que é inverno, nós não temos a incidência de raios ultravioleta naquele hemisfério. Então, nós não temos a mudança de cor, tá? Então, as cores, elas vão alternando conforme as estações. Alguns elementos químicos que no verão são quebrados
pela radiação ultravioleta, no inverno é uma ultraprodução daquilo, porque não tem a queima, tá? Então, isso também é uma característica muito legal de Saturno pelas suas estações do ano, tá? Vamos lembrar que o período de translação de Saturno é por volta de 28 anos terrestres, tá bom? A rotação 10 horas terrestres e a translação 28 anos terrestres. Então isso quer dizer que durante mais ou menos 15 anos, 14 anos e pouquinho, predominantemente verão num lugar e inverno no outro, e aí a gente consegue observar bem essas características, porque dura bastante para que a gente veja alguma mudança, alguma coisa acontecer, tá? E mais uma vez, galera, tudo isso graças a missões como Voyager 1 e Cassini, tá? Como a Terra, Saturno apresenta a aurora polar, o brilho de atmosférico sobre impacto do vento solar. Sim, com certeza existe aurora nos polos, com toda certeza, porque a magnetosfera de Saturno é extremamente forte. Não chega a ser Júpiter, mas é extremamente forte, tá? Só que tem um fator aí nas auroras de Saturno. Não é muito por causa da interação com o vento solar, tá bom? Nessa questão, as auroras de Saturno tem muito mais a ver com os compostos químicos do próprio planeta, tá bom? Do que com a interação com o vento solar, como é aqui na Terra, por exemplo, tá? Falando nisso, eu lembrei que eu ia falar que a Lua, uma das luas, né, também influencia na magnetosfera. Olha só, a nossa querida Encélados, que jorra água, né, plumas através do seu polo, também enche a magnetosfera de Saturno de partículas, intensificando ainda mais essa magnetosfera. Então, Encélados, parte desse sistema saturniano, alimenta a magnetosfera do planeta, tá? Outra coisa que Encélados faz também com essas plumas, né, jogar para as outras luas mais neve, mais partículas de gelo, deixando com que elas fiquem muito mais reflexivas, tá? Então, Encélados tem um papel muito, muito importante na magnetosfera do planeta e na reconstrução da superfície das luas mais próximas, tá? Tá, você ia falar gases atmosféricos. Beleza. Isso aí eu não compreendi, mas é exatamente isso, tá? Bom, tenho 2 minutinhos para encerrar. Falando, você vê, gente, nem cheguei perto. Saturno é pior ainda, né, do que Júpiter. Nem cheguei perto da maioria das coisas que a gente poderia estar aqui conversando. Mas deixa eu falar das fontes. Eu fiquei para falar das fontes e não falei. Galera, infelizmente, sobre as fontes, tem o lance do inglês, tá bom? Então, se o seu inglês estiver em dia, e deve estar, tá? O pessoal que está interessado em astronomia, ciência planetária, afia o inglês, porque a maioria do material é em língua inglesa. Eu vou passar algumas referências para vocês. Primeiro, tem um canal no YouTube chamado Crash Course, e a parte de astronomia, tá? Crash Course Astronomy é da PBS Channel, tá? PBS é referência master em astronomia. Então esse Crash Course, ele tem todos os planetas, tá? Ele explica todos e o de Saturno tá muito bom. Outra coisa que é um vídeo maravilhoso, também de uma linha, um canal que chama History and Cosmos. Eu tenho 30 segundos, gente. Que se chama A Travel's Guide to the Planets, e esse é de Saturn. E, obviamente, NASA,
por favor, site da NASA, e um outro que chama Sky Marvels, é muito bom também. Eu vou deixar tudo isso na descrição lá no YouTube, gente. 10 segundos para acabar. Beijos, ouçam o podcast Essa Tal de Ciência, se inscrevam lá no canal do Estimulando Universos no YouTube.